revelastes o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus ia para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou. Começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos, não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou-se à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Disso os olhos dos discípulos se abriram, eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, 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 aleluia. Ressuscitou. Alegria, alegria, imensa alegria, nós hoje cantamos,
irmãos, o Senhor ressurgiu. Alegria, alegria, irmãos, alegria. Nós hoje cantamos, o Senhor ressurgiu, ressuscitou, 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 ressuscitou. Aleluia, 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 ressuscitou. Sentados, irmãos e irmãs, sempre no primeiro dia da semana, ou naquele primeiro dia, os discípulos de Emaús, foi naquele primeiro dia, Jesus havia sido crucificado sexta, sábado, domingo, 3 dias, há 3 dias, diz aqui a palavra, 3 dias, né? Que aconteceu o que aconteceu com Jesus, e você é o único peregrino aqui em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses dias. Aquele Jesus que fazia muitos sinais, mostrando o poder de Deus diante de Deus e diante dos homens, nossos mestres, sacerdotes, crucificaram. Meus irmãos e irmãs, Jesus começa a explicar a palavra de Deus, e à medida que Jesus foi contando a partir de Moisés, desde a primeira lei, vamos dizer assim, a lei das tábuas de pedra, né? Jesus veio narrando o que diziam os profetas até chegar em Jesus, que deveria realmente morrer, derramar o seu sangue, ser crucificado, né? Para resgatar o povo que ainda estava nas trevas. É interessante que Jesus ia falando e eles prestando atenção até que chega lá em Emaús, eles pedem: entra, Senhor, entra aqui, o Senhor está viajando por aí, entra aqui em nossa casa, já é tarde, entra, fica aqui conosco. E Jesus entrou, e à medida que ele pegou o pão, partiu o pão, como fazia Jesus, daí os discípulos falou: ué, quem é que fazia desse jeito? Né? Por isso que na missa, os sacerdotes todos mais ou menos seguem uma regra. Agora, lançaram um novo missal, né, que foi aprovado, já na Basílica de Aparecida, já está dizendo algumas palavrinhas do novo missal, que diz assim: ele pegou com suas santas mãos, né, santas e uma outra palavra que diz lá, que eu ainda não vi, né, mas acrescenta uma coisinha, outra tira, mas todos os sacerdotes celebram um único sacrifício, e à medida que parte o pão, abriu os olhos daqueles discípulos. Meus irmãos e irmãs, muitas pessoas ainda não entenderam nada. Muitas pessoas que estão pelo mundo não entenderam. Ali era Jesus, mas muitos peregrinos pelo mundo afora parece que não entenderam. Você anda por aí, não entende o que aconteceu nesses dias em Jerusalém? A gente poderia levantar essa pergunta bem forte para tantas pessoas, até mesmo pessoas que nós conhecemos nas ruas. Você não entendeu nada do que está acontecendo? Vamos, e o nosso convite, vamos, entra em casa, aqui é a nossa casa, aqui é a casa de Deus, aqui é a casa de Maria, vem, entra. Como eles ficaram reunidos naquele mesmo lugar, os discípulos voltaram correndo depois que experimentaram Jesus, e naquele mesmo lugar, onde os apóstolos estavam, estava Maria, a mãe de Jesus, as chamadas santas mulheres, e ali eles trocavam as experiências, e o primeiro dia da semana, eles continuavam ali reunidos, né, trocando essas experiências
de Jesus que está vivo no meio de nós. Nós experimentamos, nós sentimos. Maria Madalena diz, eu vi anjos, e os anjos disseram que ele não está mais aqui, mas tiraram o Senhor do túmulo, afinal de contas. E daí, essa experiência, eles iam trocando a tal ponto que o próprio Senhor se colocava no meio deles e falava, olha aqui minhas mãos, olha aqui o meu lado, toque em mim. Disse para Tomé, não seja incrédulo, mas seja fiel. Pode tocar na minha mão, toque no meu coração, disse a Tomé. Essa experiência de cada um, a experiência que eles vão tendo, eles vão ali partilhando naquele quarto, ou chamado naquele cenáculo, até o dia de Pentecostes, ainda com portas fechadas, ainda com medo dos judeus. Todo o domingo, o primeiro dia da semana, eles estavam ali, sempre reunidos. Até que chegou o dia de Pentecostes, eles estavam de novo reunidos no mesmo lugar. Eu acho bonito quando o Atos dos Apóstolos começa, eles estavam reunidos no mesmo lugar e de repente apareceu aquele vento impetuoso, deu um estrondo, apareceram repartindo a língua de fogo, pousaram. Aí eles abriram as portas. Abriram, como é necessário hoje a igreja, como disse o Papa, abrir as portas, sim, venha, entra na minha casa, senta à mesa conosco, vem ficar conosco. Como é necessário que os novos discípulos de hoje também façam o convite a outras pessoas que estão lá fora, venha, experimente, venha ficar conosco. Né? Nós já temos uma experiência de um Jesus vivo. Aqueles discípulos ainda não tinham, mas eles convidaram Jesus para entrar. Agora o próprio Jesus chama outras pessoas para que venham, experimente. Sou eu mesmo. Né? Os discípulos abriram aquelas portas e não tiveram medo de anunciar para todos que ali passavam. Eles não tiveram medo de dizer, aquele Jesus que vocês crucificaram, Deus ressuscitou. Aquele Jesus que vocês crucificaram, Deus ressuscitou. Ele não teve medo, ele anunciou até diante das autoridades, diante de todos, ele estava disposto, com o coração aberto até o último sacrifício, porque ele experimentou. Esse Jesus é Deus, esse Jesus se fez presente, ele ressuscitou o que parecia impossível naquela época. Meus irmãos e irmãs, São Paulo também, ou melhor, São Pedro, ele diz, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada coisa e a coisa dos seus obras, viver então respeitando a Deus durante o tempo da sua peregrinação. Enquanto estamos aqui, nós temos um Deus que caminha conosco e nós temos que respeitar esse Deus. Por isso nós somos, vamos dizer assim, fonte de graça. Se essa graça passa por nós, nós nos tornamos também fonte de graça para tantos outros irmãos e irmãs que estão aí. É interessante a nossa irmã que teve uma experiência, cadê ela? Deixa eu ver. Que teve experiência aqui diante do Santíssimo Sacramento, cadê? Está aí? Cadê a nossa irmã? Né? E pediu, a senhora mesmo, aí lá atrás, olha, vem aqui na frente, vem. Daí, ela teve uma experiência e ela pediu, ela quase que chorando, mostrou o celular dizendo, é sua filha? Era sua filha? Né? Era sua filha. Ela veio para tocar no Santíssimo e mais do que ela tocar, ela queria colocar a filha diante do Santíssimo. Né? Como é que foi? Foi na quinta-feira que eu vim para cá e quando o Senhor ia passando, eu estava muito triste e eu pedi ao Senhor para o Senhor passar, tocar o Santíssimo na foto da minha filha, que ela ia fazer a cirurgia dela. Graças a Deus, ela fez a cirurgia dela. Ela estava com câncer, com diversos tumores de câncer. Aí ela estava com câncer, né? E todo momento da vida dela sempre indo à missa, de novena em novena também. E ela fez, nenhum momento ela passou mal. Graças a Deus, ela fez a cirurgia dela.
E graças a Deus, hoje ela não se encontra mais nenhum câncer nela, graças a Deus. Eu tenho de agradecer todo mundo que rezou pela minha filha e a Nossa Senhora e o Senhor também, que fez muito... O Santíssimo, que a senhora pediu ali com lágrimas diante dele, né? Jesus fez maravilha. Fez ou não fez? Eita, graças a Deus. Eu trouxe um buquê de flor para dar Nossa Senhora. Dou agora depois. Pega agora o buquê de flor ou depois? Não, depois. Quando o senhor passou, que o senhor tocou na foto da minha filha, ali eu senti que Jesus ia curar minha filha. E ele curou sim. Graças a Deus. Eu agradeço a todo mundo que rezou pela minha filha. Amém. Muito bem. Outra irmã caiu também, levou uma queda, isso, aquilo, coisa e tal, na quarta-feira da Semana Santa, e pedindo pela Santa Chaga. Era o dia dela receber na casa dela, o quadro, um quadrinho, das Santas Chagas, e ela vem aqui dizer, vem aqui, vira aqui, venha dizer. Se a gente fala com Jesus, ele escuta ou não escuta? Pois é, a gente tem que... Daí, como é que foi? Eu, na quarta-feira de manhã, eu acordei, levei um baque, aí saltou o pulso e faturou. Aí era dia de o Santa Chaga chegar lá em casa. E eu disse, meu Deus, eu não estou em casa para receber Jesus da Santa Chaga, mas ele está comigo. Eu cheguei no Hospital da Restauração e foi tudo tão fácil. Eu consegui a cirurgia no mesmo dia e na quinta-feira já estava em casa. Obrigado, Jesus da Santa Chaga, por tudo. Obrigada. Amém, tá vendo? E ela disse que, às vezes, uma fila, gente esperando 15 dias para colocar um ferro, ela teve que colocar um ferro no braço, tudo. E no primeiro dia entrou, né, e já conseguiu. E assim a gente vai vendo quantas experiências de pessoas que vão tendo, né, a experiência da graça de Deus no meio de nós. É a mesma coisa da gente dizer assim, sim, Jesus está vivo. Né? Jesus está vivo. E é o primeiro passo, meu irmão, você confiar nele, você acreditar nele. É o primeiro passo do milagre. Tenha fé e removerá montanhas. Tenha fé. Não, ele está, né? Ele está no meio de nós e a gente pede a graça e a gente se apresenta diante do altar do Senhor, diante do altar do Senhor. E daí o Senhor vai realizando maravilhas no meio de nós. Sim, ele está vivo. Os discípulos de Emaús experimentaram. Aqueles pescadores que passaram, os próprios discípulos pescadores, passaram a noite e não pescaram nada. De repente, Jesus aparece na praia e fala assim, joga a rede. E jogaram, de repente aconteceu aquela pesca milagrosa. Logo o discípulo amado disse, é o Senhor. É o Senhor. Pedro vestiu a roupa, se atirou ao mar. A gente vai se revestindo constantemente dessa graça. A cada momento, a cada instante, meus irmãos. É um buscar constante. Não pensa que é feito estalinho, sabe? Olha, aqueles discípulos passaram o caminho todo escutando Jesus. Para Jesus revelar bem firme que ele estava. Os discípulos passaram a noite toda pescando. Para chegar de manhãzinha, Jesus aparecer. Veja bem, eles reuniam durante 50 dias, todo o primeiro dia da semana, eles estavam reunindo naquela casa até o cumprimento da promessa. Não se afaste, eu mandarei sobre vós o Espírito Santo, e o Espírito Santo dará força. Quer dizer, quantas experiências, às vezes a gente quer as coisas do jeito que a gente quer, mas Deus tem a hora dele, o jeito dele, e basta que a gente confie, que a gente acredite, que a gente o busque de todo o nosso coração. Amém? Então é assim, como aconteceu no discípulo de Emaús, a gente constantemente fica conosco, Senhor, lá no seu quarto, na sua casa, peça para Jesus.
Entre na minha casa, faça parte da minha história. As mães que rezam pelos filhos, né? Meu filho está tão distante, Senhor, mas como o Senhor foi esperar aquele discípulo, né? Aquele filho que gastou tudo e o pai ficou aguardando a volta daquele filho, né? Do chamado filho pródigo. Do mesmo jeito, a mãe, o pai, vai rezando pelos seus filhos, reze pelos seus filhos. O mundo hoje quer nos afastar. O mundo quer nos afastar de Deus. O mundo quer afastar da igreja. Igreja, tem gente que diz, igreja não salva ninguém. Se Deus pode acreditar em qualquer... Gente da igreja chegou para mim apresentando um santo, por falar nisso, hoje é dia de São Jorge, o santo guerreiro, o santo da macumba também, né? É santo da macumba, sabia? Mas hoje é dia de santo. Daí apresentou uma irmã nossa aí, mostrou um santo do dia desse aí, com uma ferradura do lado, com um trevo de 4 folhas, com tudo que tem... Ela falou assim, padre, eu me apego tudo que eu puder. Eu falei, coitada. Se apega com toda a terra, meu filho. Se afunda, viu? Se afunda bastante. Se apega com tudo que puder. Eu falei, então você não precisa mais de nossa... Não, Nossa Senhora é minha primeira, é minha mãe. Eu falei, mas o trevo de 4 folhas, mais a ferradura, mais um não sei o quê, mais um monte de coisa que tem uma foto só. Eu falei, só misericórdia divina. Como é que pode acreditar? Ou nós abrimos ouvido para Jesus, né? E Jesus precisa ser o único Senhor da nossa vida, ou a gente vai acreditar em tantas outras coisas que tem por aí, né? Tantas outras coisas. Busque o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, nasceu sob Pontos Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde vinha julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, na vida eterna. Eu estava conversando com os jovens e eles não conhecem uma música muito interessante. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Bora cantar assim, momento de oração. Coloca a mão no seu coração, olha para Jesus. Olha para Jesus. Vamos cantar pelo menos esse refrãozinho. A gente vai ficando padre velho assim, só lembra das coisas velhas, né? Mas é muito bonito isso é muito bonito. A gente rezar cantando isso, olhando para Jesus. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada
faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Neste momento, peça para Jesus. Dá um sinal da sua graça no seu coração. Qual a grande necessidade que você sente? Pede. Na palavra está escrito: pedir, recebereis. Se tens fé, pedir, recebereis. Buscai, achareis. Embora tristes, eles ainda estavam numa situação difícil. Não seria Jesus o nosso Salvador? Não era que ele instaurar o reino de Israel no meio de nós? Às vezes é difícil de entender a própria situação da vida, mas peça com fé, acredite. Vem, Senhor. Eu acredito que o Senhor está vivo. Como disseram aquelas mulheres, como disseram aqueles discípulos de Emaús, como o Senhor apareceu aos apóstolos, como o Senhor derramou o Espírito Santo naquele dia de Pentecostes, como tantos sinais o Senhor deu da sua presença, ainda no meio de nós, pelo pão repartido, nós te suplicamos: fica, Senhor, no meu coração. Fica na minha vida, Senhor. Fica na minha mente. Fica no meu corpo, em todo o meu ser. Meu sistema nervoso, pede para Jesus, não, todo o meu sistema nervoso, na minha corrente sanguínea, nos meus ossos, nos meus nervos, nos meus órgãos. Sim, Senhor, o Senhor conhece tudo que existe dentro de mim e mais, tudo que passa na minha mente, tudo que está no meu coração. Eu peço, Jesus, fica, Senhor, fica bem perto de mim. Fica, Senhor, tomando conta da minha vida. Eu te peço, fica, Senhor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Outra vez, fica, Senhor, toda a igreja. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tem meus coração para pousar. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Nós tivemos um testemunho tão bonito de casais que voltaram, sim, esses dias, preparando para Páscoa. Tantos testemunhos bonitos, tanto daquele senhor de 68 anos que nunca havia se confessado, como aquele outro casal que teve coragem de procurar a esposa, o esposo, pedir perdão, e quiseram diante do sacerdote renovar. Padre, abençoa a gente. Nós queremos renovar um compromisso de matrimônio que um dia fizemos, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. E foi tão bonito a renovação matrimonial. A gente vê outra pessoa que fala assim: puxa vida, fazia tanto tempo, eu agora eu quero participar da Eucaristia, eu quero. Pessoas que faziam tanto tempo. Eu queria que você entregasse sua casa, principalmente aquilo que Jesus te deu. Sua família é uma obra de Deus. Sua família é um encargo que Deus dá para você. Por isso reze pela sua família. Peça pelos seus filhos, pelas suas filhas. Peça pela esposa, peça pelo marido.
Você, jovem ainda, solteiro, reze pelo papai, pela mamãe, pelos seus irmãos. Reze, peça. Jesus fica em cada coração, fica em cada um de nós, fica em nossa casa, em nossa família. Abençoa, Senhor. Como nesses dias rezaram pelas mães, que rezam pelos seus filhos, e por diversas famílias, sim, nós queremos também rezar pelas nossas famílias. Abençoa, Senhor, as famílias, abençoa, Senhor, a minha também. Vamos cantar o refrão: abençoa, Senhor, a família, abençoa a minha também. Peça com muita fé. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do... Ergue teu braço e canta, abençoa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Eu achei bonito os bispos lá reunidos. Talvez a gente tenha até alguma crítica em cima de um bispo ou de outro. Sim, Pedro, que é Pedro, negou Jesus 3 vezes. Mas depois o Espírito Santo renovou Pedro, né? E tantas coisas. Somos seres humanos, como os nossos bispos. Nós somos a igreja, né? E eu vou pedir que a gente, rezando pela igreja, pelo Papa, pelos bispos, a gente vai aí fazendo as pedrinhas assim, ó, colocando mais uma musiquinha. Vocês lembram disso? A edificar a igreja, a edificar a igreja, a edificar a igreja do Senhor. Irmão, vem, ajuda-me, porque você também é pedra fundamental nesta igreja. O tijolinho pode estar lá embaixo, ou pode estar lá em cima, pode estar no meio, mas tem que fechar. A igreja tem que ser completa. Não importa onde você esteja, você faz parte dessa igreja, né? Então, nosso Papa, nosso Bispo, nossos padres, os nossos catequistas, as pessoas que rezam, os terços que rezam, os homens, as mulheres, todos vocês que são igreja, irmão, vem, ajuda-me, e vira para o irmão assim e fala, irmã, vem, ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. Vocês lembram disso? Lembra? Então vamos.
a edificar a igreja, a edificar a igreja, a edificar a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda, irmão, vem ajuda, a edificar a igreja do Senhor. A edificar a igreja, a edificar a igreja, a edificar a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda, irmão, vem ajuda, a edificar a igreja do Senhor. Eu sou igreja, eu sou igreja, tu és igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda, irmão, vem ajuda, a edificar a igreja do Senhor, a edificar a igreja, a edificar a igreja, a edificar a igreja, a edificar a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda, irmão, vem ajuda, a edificar a igreja do Senhor. Nada é igreja, o padre é igreja, os bispos são igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda, irmão, vem ajuda, a edificar a igreja do Senhor, a edificar a igreja, a edificar a igreja, a edificar a igreja, a edificar a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda, irmão, vem ajuda, a edificar a igreja do Senhor. Amém. Quem trouxe a primeira pedra que os construtores rejeitaram? A pedra que os construtores rejeitaram foi Jesus, né? Mas se tornou a pedra angular. Quem foi que trouxe essa pedra? Quem foi que trouxe essa pedra? Maria. Foi ela que deu a luz, né? Deus quis assim, escolheu e através dela trouxe para nós esse Salvador. Rezemos pedindo a intercessão dela por toda a nossa igreja, pelas nossas famílias, por cada um de nós que formamos esta igreja do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Amém. Vamos colocar tudo isso aqui no altar do Senhor, como oferta viva do nosso coração. Cantemos juntos o nosso canto do ofertório. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo só luz do povo, por isso alegre sou. Em toda pequena oferta, na força da eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo só luz do povo, por isso alegre sou. Na mão que foi estendida, o dom da libertação, nascendo uma nova vida, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo só luz do povo, por isso alegre sou. Nas flores oferecidas, quando se dá perdão, nas dores compadecidas, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo sua luz no povo, por isso alegre sou. Nos homens que são unidos, com os outros partindo pão, no
os fracos fortalecidos, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo os olhos do povo, por isso alegre sou. Na fé dos que estão sofrendo, o riso do meu irmão. Na hora em que está morrendo, eu vejo ressurreição. Eu creio no mundo novo, pois Cristo ressuscitou. Eu vejo os olhos do povo, por isso alegre sou. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolheu a Deus as oferendas da vossa Igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei também a eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo nesse tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação. Destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude, unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando a alegria pascal. Nós aclamamos cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. 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 Na verdade, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Eis, irmãos e irmãs, o grande mistério da nossa fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos, Pai Santo, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos, participando do corpo e sangue do Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Zé Rui e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, parentes, amigos falecidos. Lembramos de modo especial José Genivaldo, 9 dias, Erivan da Silva, aquelas pessoas que nós conhecemos, pessoas que fizeram parte da nossa casa, da nossa família, pessoas que nós amamos muito, e todos que partiram desta vida. Acolhei, Senhor, junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Senhora dos Anjos, Mãe da Igreja, São José, seu esposo, santos apóstolos, todos os que neste mundo vos serviram, a fim de louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Meus irmãos e irmãs, com muita fé e confiança, rezemos todos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todos os males, dai-nos hoje a vossa paz, ajudado pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, guardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Somos felizes porque somos convidados a participar deste banquete. É o próprio Jesus, vivo, Filho de Maria. Eis aqui, irmãos, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei. Jesus, manso e humilde de coração, Antes a morte e ressurreição de Jesus, Ele nasceu.